Rádio Viva FM Light, a glória de Deus está aqui. Que a graça do Senhor Jesus, este dia esteja com todos nós. Que possamos abrir o nosso coração para a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor Ele tem para a minha vida e para a tua vida. A palavra do Senhor disse: hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Muitas vezes nosso coração está duro. A palavra do Senhor não penetra, não entra. Estamos como que numa fortaleza e nós impedimos o agir de Deus na nossa vida. Mas que nesta manhã você possa ouvir a palavra do Senhor. Porque o assunto que será tratado aqui é sobremodo importante. E nós falhamos, nós erramos como pastores, como igreja. Nós estamos falhando gravemente diante do trono de Deus. E o que nós vamos falar aqui nesta manhã é algo muito precioso de ensino da parte do Senhor. A meditação, o assunto que nós vamos falar aqui é sobre a mentira do aceitar Jesus. Um tema bastante forte, mas que nós precisamos entender o que está acontecendo. Como pastor, eu por diversas vezes já fiz aquele apelo ao final do culto ou ao final de um evento. Aqueles que querem aceitar Jesus, venham aqui na frente. Talvez você já tenha ido, talvez você já tenha presenciado, ou até mesmo como pastor, como ministro, como evangelista, como presbítero, você tem feito a mesma coisa. Mas nós vamos entender algo aqui nesta manhã, nós vamos entender o quão terrível é nós convidarmos as pessoas para aceitar Jesus. Vejam, meus amados irmãos, que esta frase de efeito, aceitar Jesus, é algo que começou não faz muito tempo. Talvez um pouco mais de um século que começou a tomar uma grande forma dentro das igrejas. Até então não era desta forma. Então, o aceitar Jesus, nós diminuímos o evangelho da cruz e do sangue. Quando nós falamos aceitar Jesus, não gera compromisso nas pessoas. E nós estamos formando, através do aceitar Jesus, uma igreja morna. A igreja de Laodiceia está sendo formada desta forma, desta maneira. Nós dizemos para as pessoas que elas precisam aceitar Jesus, mas, meus irmãos, me permitam falar algo muito forte aqui. Aceitar Jesus, até o diabo aceita. O diabo também aceita Jesus. Meus irmãos, você está num país, ou na sua cidade, você tem o teu prefeito. Você aceita o teu prefeito, mesmo você não gostando dele, ou mesmo você não compartilhando as mesmas ideias dele, mas você o aceita, é o teu prefeito. Você não tem o que fazer. Então, quando nós falamos aceitar Jesus, isso não gera em nós um compromisso com o Senhor. Não gera em nós um compromisso. O aceitar Jesus é simplesmente entender que Ele está lá, eu o aceito, mas eu não me rendo, eu não me entrego, eu não tenho uma vida mudada ou transformada. Mas a partir do momento, meus irmãos, que verdadeiramente a eficácia da cruz e do sangue de Jesus na minha vida, eu vou sair da minha posição, eu vou deixar de lado todas as coisas e vou render a minha vida a Cristo. Quando eu falo que aqueles que querem render ou entregar a sua vida a Cristo, é diferente.
é diferente. Vejam só, meus amados irmãos, em João 1,12, a palavra do Senhor vai dizer que todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aceitar Jesus é uma coisa, todos aqueles que o receberam. Receber, irmãos, é diferente. Quando você recebe alguém, você está trazendo esta pessoa para dentro da tua vida, no teu meio. Ela vai fazer parte da tua vida. O aceitar Jesus não faz parte da tua vida. Quando você simplesmente aceita Jesus, você não tem uma comunhão íntima com Ele. Vejam só, meus queridos irmãos, muitas vezes na igreja, meus irmãos, muitas vezes na igreja, nós falamos assim, nós estamos pregando, e alguém diz assim, eu sinto a presença de Deus aqui, Deus está aqui, mas só um pouco, nós precisamos meditar algo agora, meus irmãos. Precisamos entender algo. Até então você não sentiu a presença de Deus só no culto. Mas a palavra do Senhor diz, meus irmãos, que nós somos templo de habitação. Não é templo de visitação. O aceitar Jesus coloca a nossa vida simplesmente numa visitação de Jesus. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, o nosso amigo, ele foi enviado para ser habitação e não visitação. O aceitar Jesus, então, é simplesmente a visitação do Senhor. Quando você recebe uma visita na tua casa, a visita, ela vem, fica um tempo e vai embora. Mas essa visita, ela não entra em toda a tua casa, ela não entra em todo o cômodo da tua casa, e essa visita, ela não participa das questões da casa, em decisões, por exemplo. Ao passo que a habitação, aquele que habita, ele conhece a casa, conhece cada canto da casa, conhece cada problema da família, conhece absolutamente tudo, e ela passa a dar direções para a casa. Então, meus irmãos, quando nós falamos em aceitar Jesus, o aceitar Jesus, nós o deixamos, assim como a igreja de Laodiceia, para o lado de fora. Irmãos, nós estamos criando hoje uma igreja morna, em que nós não queremos Jesus dentro. Quando nós olhamos para Apocalipse 13 e encontramos Jesus para o lado de fora, Jesus batendo e as pessoas não abrindo a porta ali do templo, da igreja para Jesus entrar, é porque não querem Jesus. Aceitam Jesus, mas o lugar de Jesus é onde? Para o lado de fora. Na igreja de Laodiceia, Jesus está para o lado de fora, porque não querem Jesus, porque se Jesus entra, Jesus vai fazer a mesma coisa que fez com os cambistas. Vai virar as mesas, vai pegar um chicote e vai corrigir aquilo que estão fazendo dentro do templo. O aceitar Jesus coloca Jesus para o lado de fora. Jesus, ele não tem vez. Jesus não tem voz. Porque a igreja de Laodiceia diz, nós estamos ricos, nós não precisamos de nada. Nós não precisamos nem da direção de Jesus, o lugar dele é do lado de fora. É assim que nós estamos hoje, meus irmãos. Somos uma igreja rica, temos excelentes estruturas físicas, mas Jesus está para o lado de fora. Esse é o quadro do aceitar Jesus. Mas, irmãos, percebam bem o que diz a palavra do Senhor. Nessa questão, por exemplo, existe o aceitar de Jesus, o aceitar Jesus na Bíblia? Vamos verificar. A palavra do Senhor diz, Jesus, ele diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
Vejam só, meus amados irmãos, agora a grande questão é: e Jesus me aceita? Jesus aceita a minha vida? Jesus aceita como eu estou? O miserável, sujo, pecador, podre por dentro. A questão, meus irmãos, não é nós aceitarmos Jesus. Nós precisamos olhar, será que Jesus me aceita? Será que Jesus me aceita, meus irmãos? Será que Jesus me aceita? Será que o Senhor não quer que eu mude a minha vida? Ou simplesmente, meus irmãos, eu levantar a minha mão, ir para a frente ali no altar da igreja e dizer: Jesus, eu te aceito. Mas quando eu vou para casa, eu entro na pornografia, eu falo mal das pessoas, eu trato mal minha esposa, trato mal meu marido. Será que eu tenho alguma evidência de mudança? A mesma boca que na igreja diz glória a Deus, aleluia. A mesma boca que levanta a mão, está glorificando a Deus em oração ou em adoração, em um louvor, é depois, às vezes no pátio da igreja, está falando mal dos irmãos. Esse é o aceitar Jesus. Eu o aceito, mas eu não mudo. Mas a palavra diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Irmãos, eu preciso negar a minha vida e realmente entregar a minha vida a Cristo, me render a Cristo. Meus irmãos, vejam, quando há uma guerra entre dois exércitos e um dos exércitos se rende, é porque ele reconhece a soberania no outro exército. E muitas vezes, meus irmãos, nós não nos rendemos ao nosso Deus, ao nosso Senhor, porque nós não reconhecemos ainda a soberania dele sobre a nossa vida. Porque nós queremos ficar no controle, nós queremos ficar no governo de todas as coisas. A palavra do Senhor diz assim ainda em João 15:16: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, eu escolhi. Jesus está dizendo, meus irmãos, eu escolhi vocês. Não foram vocês que me escolheram. Não foram vocês que falaram, eu aceito Jesus. Não, Jesus está dizendo, eu escolhi vós. Percebam bem, meus irmãos, o que nós estamos fazendo. Como pastor, eu já fiz isso muitas vezes e eu me arrependo diante do trono de Deus por ter falado isso. De nós fazermos um apelo a quem quer aceitar Jesus. Não, meus irmãos, não é aceitar Jesus, é entregar a vida a Cristo. E entregar a vida a Cristo é renúncia. Renunciar ao pecado, renunciar ao ego e tantas coisas que impedem o agir do Espírito. A palavra do Senhor diz ainda, mesmo em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. A igreja de Laodiceia estava dizendo, está tudo bem, nós não precisamos. Só que Jesus, ele diz, sem mim nada podeis fazer. Vejam só, meus queridos, como é terrível essa frase de efeito que se utiliza hoje no nosso evangelho. Quem quer aceitar Jesus? Irmãos, isso é uma grande mentira. É uma frase de efeito para trazer pessoas. E muitas vezes nós ainda ficamos contabilizando. Muitas vezes ali naquele cenário da igreja, você viu quantas pessoas aceitaram Jesus? Mas quantas pessoas de fato se entregaram, se renderam a Cristo? Se render a Cristo, meus irmãos, é um processo diário do Espírito Santo. Diariamente, o Espírito Santo, ele precisa trabalhar nas nossas vidas, trabalhando, tirando as impurezas. Todo dia de nós passarmos pela prensa do azeite, sermos prensados. Assim como nosso Senhor Jesus, no Getsemane, quer dizer justamente prensa do azeite. Todo dia de nós passarmos pela prensa.
Todo dia, dia do eu morrer na minha vida, porque o eu, ele se levanta ferozmente. O eu quer dominar, o eu quer executar, o eu quer fazer alguma coisa. Mas, meus amados irmãos, o governo precisa ser do Espírito Santo. E quando eu digo aceitar Jesus, eu estou dizendo que eu não preciso do Espírito Santo. Eu estou minimizando. Meus irmãos, nós estamos passando a mão por cima do pecado. Você já percebeu, meu querido irmão, você que vai aos cultos, que não se fala mais de arrependimento, que não se corrige mais pecados na igreja? A palavra agora precisa ser uma palavra suave. Se coloca até um jogo de luzes, de efeitos nas igrejas. Está se usando psicologia para a pregação, porque isso vai atrair. Você chama um pregador hoje, ele já pregou aquela palavra em outras igrejas, aí você olha e você verifica que ele utiliza a mesma frase de efeito, porque aquela frase de efeito vai fazer o povo gritar glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, esse é o quadro hoje. Sem contar, meus amados irmãos, tantas e tantas coisas que estão por trás, de sujeiras, de imoralidades. Os altares estão sujos. Pessoas que cometem imoralidades sexuais sobem no altar para adorar a Deus, para cantar louvores, para pregar a palavra. Meus amados irmãos, nós temos dentro das igrejas um balcãozinho, o balcãozinho do pecado, onde por trás disso muitas coisas acontecem durante o culto. Meu querido irmão, quando tem alguém orando, às vezes o pastor orando lá na frente, você olha, você vê aquela multidão de pessoas, ou estão no Instagram, no WhatsApp, ou estão correndo pela igreja. Não há mais o temor e a reverência dentro da casa do Senhor. Esse é o quadro hoje. Mas por quê? Porque nós criamos uma igreja do aceitar Jesus, uma igreja morna. Nós somos os culpados. Nós somos os culpados, meus irmãos. Nós somos, eu me coloco como réu. Eu sou culpado disso também. Porque em algum momento lá atrás eu falei aqueles que querem aceitar Jesus. Então eu tenho parcela de responsabilidade nisso também. Estamos numa igreja morna. Mas é tempo, meus irmãos, ainda há tempo. A porta da graça não foi fechada. Enquanto há vida, há esperança. A porta da graça não foi fechada ainda. Há tempo ainda, meus irmãos, de nós consertarmos a nossa vida com Deus, de nós cairmos aos pés do Senhor em profundo arrependimento, para que as coisas possam mudar. A começar pela minha vida. Pegue para você, meu querido irmão, mude a tua vida. Não espere um avivamento, porque não está registrado na Bíblia um avivamento dos últimos tempos. O que está registrado para os últimos tempos, Jesus ele vai dizer, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A palavra do Senhor diz também, o Senhor Jesus ele falando, que nós passaríamos por muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Mas que você, meu amado irmão, possa pegar esta palavra e mudar a tua vida. Não seja, meu amado irmão, uma igreja morna, um servo de Deus morno. Saia do aceitar Jesus e verdadeiramente renda-se ao Senhor. Entregue a tua vida a Cristo, para que o senhorio seja dele sobre a tua vida, na tua vida. A palavra do Senhor, meus amados irmãos, ainda vai dizer que essa questão do aceitar Jesus, quando nós olhamos, irmãos, para Mateus 7 e também para Mateus 25, nós vamos encontrar, meus irmãos, uma frase do Senhor Jesus que é terrível, que ele vai dizer, eu não vos conheço. Tanto em Mateus 7 quanto em Mateus 25,
Jesus vai dizer naquele dia: eu não vos conheço. Mas era uma igreja morna, uma igreja que tinha aceitado Jesus. Nós encontramos ali no contexto duas igrejas que tinham aceitado Jesus, em Mateus 7 e Mateus 25. Igrejas que aceitaram Jesus. E Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que praticam o mal, ele vai dizer. Mas era uma igreja que tinha aceitado Jesus. Mas não estava vivendo os princípios de Jesus, que é diferente. Meus queridos irmãos, aceitar Jesus, nós diminuímos o evangelho da cruz e do sangue. O evangelho da cruz e do sangue, meus irmãos, sempre foi renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, diz, nós falamos antes. Aceitar Jesus, irmãos, não denota mudança de mentalidade, mudança de comportamento, não tem um novo nascimento. Vejam só, meus irmãos, quando o Senhor Jesus ele fala para Nicodemos, ele vai falar para um doutor da lei, e Jesus vai dizer para ele: você precisa nascer de novo. O aceitar Jesus não nos leva a nascer de novo. Irmãos, nós precisamos nascer de novo. Irmãos, nós somos religiosos de domingo. Nós vamos na igreja, vamos para frente do altar, levantamos as mãos, damos glória a Deus, aleluia, mas na primeira oportunidade nós estamos falando mal das pessoas, falando mal do irmão. O aceitar Jesus não coloca responsabilidade. Não tem conversão. Esse é o quadro, meus amados irmãos, que nós estamos vivendo agora. Percebam bem, meus irmãos, que o aceitar Jesus, na verdade, é um engano. É uma mentira. Nós não podemos viver ou aceitar Jesus na nossa vida. É render. É entregar a vida a Cristo. Em Romanos 15, 17, a palavra do Senhor diz: portanto, acolham uns aos outros, assim como Cristo os acolheu. Irmãos, não é nós que aceitamos Jesus, foi Ele que nos acolheu para a glória de Deus, diz Romanos 15, 17. Nós fomos escolhidos, Ele nos escolheu. Em 1 Pedro, a palavra do Senhor diz que nós fomos escolhidos. Não é nós o aceitarmos. Nós fomos escolhidos. Ele nos escolheu e nos acolheu na sua presença. Romanos 3, 22 até 24, a palavra do Senhor vai dizer: a justiça de Deus vem pela fé em Cristo Jesus a todos os que creem, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então não é uma questão, irmãos, de nós aceitarmos Jesus, é uma questão do crer. E a palavra crer no seu original quer dizer viver as verdades de maneira incontestável. Esse é o real significado da palavra crer. Não é acreditar, é o viver as verdades bíblicas, as verdades da palavra de Deus de maneira incontestável. Realmente aplicar a palavra do Senhor. A própria Bíblia vai dizer que nós não devemos ser ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Eu preciso, de fato, colocar em prática a palavra. Viver a palavra todos os dias. A palavra ainda, meus irmãos, vai dizer em João 6,37, todo o que o Pai me der a mim, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Vejam só, meus irmãos, que Jesus está dizendo: todo o que o Pai me der, virá a mim. Nós somos entregues pelo Pai a Jesus. Não é aceitar Jesus, meus irmãos, não é aceitar Jesus. É entregar a vida a Cristo, e nós precisamos olhar para a nossa vida como nós estamos. Romanos 10, 9 diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor,
e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E novamente nós encontramos no meio desse versículo a palavra creres em teu coração. Então não é aceitar Jesus, é crer. E crer é viver as verdades da palavra de Deus. É mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de vida. Meus irmãos, percebam bem como isso é terrível. Quando eu simplesmente digo, eu já aceitei Jesus. Isso é um grande engano, é uma grande mentira. Não é aceitar Jesus, é entregar a vida a Jesus, é se render. É reconhecer a soberania de Deus sobre a tua vida. É reconhecer que nós não passamos de um vermezinho de Jacó, como diz a palavra do Senhor. É reconhecer, irmãos, que nós somos pó e cinza. É reconhecer, meus irmãos, que nós não somos nada. Meu irmão, eu e você, nós não somos nada. Mas Ele é tudo em nós. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Irmãos, nem mesmo o arrependimento nós conseguimos pela nossa própria força. Porque a própria palavra é de Deus, mas que o Senhor mesmo, Ele concedeu o arrependimento. A palavra do Senhor fala isso em vários versículos, que o Senhor, Ele concedeu o arrependimento. Meu irmão, nem arrepender nós conseguimos pela nossa força. O máximo que nós conseguimos é um remorso, e a palavra do Senhor diz que o remorso, ele conduz para a morte. Ao passo que o arrependimento, ele conduz para a vida. Mas tudo, meus irmãos, é uma operação do Espírito. Tudo vem através da graça do Senhor, da bênção do Senhor. Meus irmãos, é tempo de nós pararmos, de sermos mornos. O aceitar Jesus nos conduz à mornidão. O aceitar Jesus, nós vamos nos tornar simplesmente uma igreja morna, e assim como diz Apocalipse 3:20, Jesus bate a porta, se alguém ouvir e abrir, ele vai entrar. Jesus está batendo e nós o deixamos do lado de fora, por quê? Porque nós estamos mornos. Nós não queremos que ele entre. Porque se eu abro a porta para Jesus entrar, ele vai mudar a minha vida, vai mudar o meu comportamento. Se Jesus entra, meus irmãos, deixa eu falar algo aqui. Se Jesus entra na minha vida, nas nossas vidas, como de fato é a palavra do Senhor dizendo para ele entrar, eu não vou falar mais a mesma coisa, eu não vou ter mais os mesmos amigos, eu não vou ver mais as mesmas coisas no celular. Tudo muda. E nós não queremos isso. Porque afinal de contas, nós já aceitamos Jesus. Eu já aceitei Jesus, agora eu não preciso mudar mais. Meus amados irmãos, Jesus ele foi visitar a casa de Marta. E a palavra do Senhor diz que a dona da casa, que era Marta, ela estava ocupada com muitas coisas, muitas tarefas, muitas atividades. Mas a palavra do Senhor diz que Maria escolheu a boa parte. Maria estava aos pés do Senhor. Maria estava interessada na presença daquele que estava ali. Meus irmãos, muitas vezes nós nos ocupamos tanto com a obra de Deus e esquecemos do Deus da obra. Muitas vezes, como igreja, nós nos ocupamos tanto, meus irmãos, com eventos, com seminários, com departamentos, e esquecemos das coisas básicas de Deus. Muitas vezes estou na igreja trabalhando, de manhã, de tarde, de noite. Mas naquele dia eu não orei, não fiz meu devocional, não entreguei minha vida a Ele, não tive relacionamento.
Mas afinal eu aceitei Jesus. Irmãos, que nós possamos rever a nossa vida diante do altar de Deus. Volto a dizer, se você aceitou Jesus, você não está vivendo o evangelho da cruz e do sangue. Nós precisamos render a nossa vida a Ele. Renda-se, meu amado irmão, entregue a tua vida a Cristo de fato. Creia, como nós lemos nas palavras aqui, creia. Viva a palavra de Deus na tua vida. Meus queridos irmãos, Jesus está às portas. A vinda do Senhor é a qualquer momento. E nós estamos dentro da igreja brincando de igreja. Estamos mais preocupados na cor da igreja. Estamos mais preocupados nos eventos. Estamos mais preocupados nas luzes de efeito. Estamos mais preocupados na qualidade do som do que com as pessoas em arrependimento. Nós nos preocupamos com tantas coisas, mas esquecemos de perguntar para o dono da obra o que de fato é importante. O que de fato é importante. Meus irmãos, você que é pastor, você que é ministro, você que é evangelista, você que é presbítero, ou bispo, não sei qual a função que você tem na tua igreja, diácono. Leve as pessoas a ter um verdadeiro encontro com Cristo, para que mudem a mentalidade, para que possam verdadeiramente ter a vida entregue, para que reconheçam a soberania de Deus, e que não seja simplesmente um ato, um momento, de ir ali na frente, de levantar a mão e dizer que aceitou Jesus. Não é isso que a palavra do Senhor nos orienta. Mas vejam só, meus irmãos, o que diz a palavra do Senhor. Romanos 12. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico ou racional. É apresentar verdadeiramente o corpo como um sacrifício vivo. Versículo 2. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui, meus irmãos, não são características de alguém que aceitou Jesus. Isso aqui são características de alguém que entregou a vida a Jesus, que é diferente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor Deus possa colocar a sua palavra, meus irmãos, no nosso coração. Que o nosso coração esteja apto. Se hoje ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração. Que o teu coração verdadeiramente esteja receptivo ao ensino da palavra do Senhor. Que nós possamos viver o evangelho da cruz e do sangue de Jesus. Meus irmãos, que o Senhor Deus os abençoe poderosamente. Que a palavra do Senhor possa ter frutos na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus.